É inglês. Hoje eu soube que a Anaílde disse que você era um grande fazendeiro da região de Aurora. É um pequeno, viu? É um mini. Então, declaro aberta a sessão do dia 28 de junho de 2023, invocando a proteção do Altíssimo. Inicialmente, cumprimento os integrantes desta segunda Câmara de Direito Público, os excelentíssimos desembargadores, Luiz Evaldo Gonçalves Leite e desembargador Francisco Gleidson Ponte. Cumprimento também os excelentíssimos representantes da Procuradoria-Geral de Justiça, na pessoa da doutora Francisca Delária Pinheiro Linhares, e da Defensoria Pública, doutora Dice Calixto. Servidores também, integrantes, né, da Secretaria desta Câmara, na pessoa da secretária doutora Ismênia. Servidores também que possibilitam a nossa transmissão, a Força Policial, os advogados e demais presentes, inclusive virtualmente. Primeiro item, aqui indago, né, dos membros que compõem essa Câmara, se aprovam a ata, a ata número 21, de 2023. De acordo, presidente. De acordo. Vamos passar agora para os processos adiados e retirados de mesa. Nós temos apenas dois. 1.1, que é apelação e remessa necessária, 025-06-0671-2021, da minha relatoria, que por conta do impedimento do desembargador Gleidson, passamos ao julgamento adiado, aguardando o retorno dos demais integrantes desta Câmara, que já se fará na próxima sessão. Retirado de mesa, apelação cível 5.3 da pauta, de número 0081, 1639-2019, apelante Pousada Mar Aberto Limitada, e apelada à Superintendência Estadual do Meio Ambiente, SEMAS, e também da minha relatoria. Passamos agora aos processos com pedido de vista e processos com julgamento suspenso. Processos com pedido de vista. Apelação civil 02-11-212-23-2022. Apelante, Brocos Indústria e Comércio de Vestuário e Facções Limitada, e o apelado do Estado do Ceará, da minha relatoria. A sessão de julgamento do dia 21 de junho do corrente ano, a presidência desta segunda Câmara de Direito Público comunicou o adiamento do julgamento deste processo pela ausência justificada por motivo de férias da excelentíssima senhora desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. Permanece adiado o processo até a próxima sessão. Apelação cível 0200-998-75-2019, Estado do Ceará como apelante, e apelada Telemar Norte Leste Limitada. Da mesma forma, naquela mesma sessão, o processo foi adiado pela ausência justificada por motivo de férias da excelentíssima senhora desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Permanece adiado o processo até a próxima sessão. Processos com julgamento suspenso. Apelação cível 024, 18, 25, 26, 20 e 22. Relatoria desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Aqui não nominarei todos os apelantes, porque já é bem recorrente esses adiamentos. Então, já consta nas atas passadas. Temos também da mesma relatoria, 0222-16546, apelação cível 022, 3285, 27, 2022, 0211, 238, 21, 2022, todos também da relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, que continuam adiados por conta de suas férias. Passando agora para a apelação 020 61 14 57 2022, de Fortaleza, da minha relatoria. Apelante, Indústria e Comércio de Confecções Limitada, apelado do Estado do Ceará. Na sessão do dia 21 de junho do corrente ano, dando continuidade ao julgamento,
Esta desembargadora, ora relatora, proferiu seu voto no sentido de conhecer a apelação civil para dar-lhe provimento. Na sequência, o excelentíssimo senhor desembargador Francisco Gleidson Pontes apresentou declaração de voto contrário ao da relatoria, como também o excelentíssimo senhor desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite apresentou declaração de voto contrário ao da relatora, ambos no sentido de conhecer a apelação civil para negar-lhe provimento. Aberta essa divergência, o julgamento foi convertido em estendido nos termos do artigo 942 do CPC, também adiado para a próxima. Temos agora a apelação na pauta 2.8, uma apelação em remessa necessária número 021 11 69 23 2021. Apelante, Forte Leve Indústria e Comércio de Plásticos Limitada e outros. E apelado o Estado do Ceará, relatoria desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Na sessão de julgamento do dia 21 de junho do corrente ano, apresentei voto visto divergindo do voto do relator, no sentido de conhecer da apelação civil para dar-lhes provimento. E o excelentíssimo senhor desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite manteve seu voto, sendo acompanhado pelo excelentíssimo senhor desembargador Francisco Gleidson Pontes. Acrescento aqui que a apelação civil e remessa necessária. Aberta essa divergência, o julgamento foi convertido em estendido, nos termos do artigo 942 CPC. Adiado o julgamento. Vamos agora para os processos com pedido de preferência ou sustentação oral. Iniciou aqui pelo processo 5.2 da pauta, uma apelação civil e remessa necessária 085-8249-75-2014. Relatoria. A minha relatoria, o remetente é o Juízo de Direito da Terceira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza. O apelante, o Estado do Ceará. Apelada, Érida Pedrosa Souza, o advogado doutor Ítalo Sérgio Alves Bezerra, que aqui se encontra presencialmente. Doutor Ítalo Sérgio, eu informo a Vossa Excelência que o voto atende ao interesse da sua constituinte. O senhor dispensa a sustentação oral? Dispensa. Então, eu passo a síntese do julgamento para o seu conhecimento. Dispensa, Excelência. Passo aqui a síntese para o seu conhecimento e dos demais colegas. Administrativo e processual civil, férias dos professores da rede estadual de ensino, interpretação do artigo 39 da Lei Estadual 10.884, de 84, profissional do magistério de primeiro e segundo graus, previsão do direito de férias e de sua duração, 30 dias de férias anuais após o primeiro semestre letivo e 15 dias após o segundo, período de recesso, adoção da tese fixada pela seção de direito público deste tribunal no julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência número 000197724/2019, com o seguinte teor. O profissional do magistério da rede estadual tem direito ao gozo de 45 dias de férias, sendo 30 dias após o primeiro semestre letivo e 15 dias após o segundo semestre letivo, os termos do artigo 39 da Lei Estadual 10.884/84, devendo adicional de 1/3 de férias, incidir sobre todo o período de 45 dias, remessa necessária, apelação civil conhecidas e desprovidas. Passo aqui a acolher o voto do desembargador Francisco Gleidson Pontes. Em relação a esse... Aceito o voto provisório, presidente, acompanhando Vossa Excelência. Obrigada, senhor. Palavra ao desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Presidente, eu confirmo meu voto provisório, acompanhando Vossa Excelência. Obrigada, desembargador Evaldo. Então, proclamo o resultado, apelação e remessa necessária, conhecidas e desprovidas. Passo ao 5.15 da pauta, é a apelação civil 0051-064-21-2021. Da minha relatoria, apelante, COSAMPA, Projetos e Construções Limitada, e apelado município de Limoeiro do Norte. Requereu a sustentação oral por COSAMPA, o doutor Emerson de Almeida Melo Júnior. O senhor se encontra na Estou sala, aqui presente, doutor? Excelência. Pois não. Obrigada. Eu gostaria também de informar o doutor Emerson de Almeida que a decisão atende aos interesses da apelante. O senhor gostaria de manter a sua sustentação oral?
Dessa forma, não. Eu passaria aqui ao voto e para o conhecimento dos julgadores. Ementa, Constitucional e Processual Civil, apelação civil, mandado de segurança, preliminar de ilegitimidade passiva, arguída pelo ente municipal, acolhimento dessa preliminar pelo juízo de primeiro grau, sentença de extinção do mandamo sem resolução de mérito, ausência de intimação da impetrante para a emenda à inicial, necessidade, ausência de modificação da competência, acatamento da preliminar da apelação, desconstituição da sentença e retorno dos autos à primeira instância para intimação da impetrante para emendar a inicial. Precedentes do STJ, recurso conhecido e provido. É como me pronuncio, como voto. Palavra ao desembargador Francisco Gleidson Pontes. Acompanho, Vossa Excelência. Obrigada, Excelência. Palavra ao desembargador Luiz Evaldo Leite. De acordo com o voto de Vossa Excelência, presidente. Acompanho. Obrigada. Resultado, apelação civil conhecida e provida. Obrigada aí pela presença, doutor Emerson. Obrigado, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Passamos agora ao 5.91 da pauta, agravo de instrumento 063, 39, 32, 53, 20 e 21. Relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Agravante Claro S.A. Agravado Estado do Ceará. Advogado que requereu a sustentação oral foi o doutor Guilherme Garcia de Oliveira, em nome de Claro S.A. O senhor, doutor Guilherme Garcia, o senhor dispensa a leitura do relatório? Dispensa, Excelência. Tá bem, obrigada. Então, o senhor terá 15 minutos para a sua sustentação oral. Obrigado, Excelência. Primeiramente, eu gostaria de oferecer meus cumprimentos aos nobres desembargadores integrantes da Câmara de Direito Público, aos advogados, ao representante do Ministério Público, da Defensoria Pública e servidores também aqui presentes. A discussão desse caso, ela pode ser resumida da seguinte maneira, né? O que busca a agravante é a concessão de efeito suspensivo aos seus embargos à execução fiscal. Esses embargos à execução fiscal, cabe destacar, eles ainda não foram objeto de julgamento de mérito. Então, ainda não há sentença. Isso é um ponto importante para ser destacado. Aqui, inicialmente, o efeito suspensivo foi concedido. Ele foi objeto de agravo por parte do Estado do Ceará. O agravo foi provido, uma vez que a decisão que concedeu anteriormente o efeito suspensivo apenas concedeu esse efeito em virtude da existência de garantia. Então, a segunda da Câmara entendeu por bem determinar que fosse prolatada uma nova decisão com o exame de todos os requisitos. Quando foi prolatada essa nova decisão, que é a decisão agravada, se entendeu que não haveria o requisito da fumaça do direito e não haveria o requisito do perigo da demora. Isso que está em discussão nesses autos. Então, notem que, para se conceder efeito suspensivo aos embargos de execução fiscal, são necessários 3 requisitos: o perigo da demora, a fumaça do direito e a existência de garantia. Quanto à existência de garantia, não há dúvidas, né? Existe um seguro-garantia nos autos, esse seguro-garantia possui valor mais do que suficiente para adquirir o débito, caso o agravante não logre êxito nos teus embargos de execução fiscal. Então, nos resta aqui avaliar a presença dos outros dois, da fumaça do direito e do perigo da demora. Quanto à fumaça do direito, a decisão agravada entendeu que o débito tributário ele foi constituído por intermédio de um processo administrativo do qual a agravante participou. Então, como ela participou desse processo administrativo, como não haveria ilegalidade nesse processo administrativo, a probabilidade do direito supostamente não estaria presente. Com o que aqui, excelências, nós discordamos, porque o acesso ao Poder Judiciário, tanto nos termos da Constituição Federal quanto em sede de embargos e execução fiscal, ele é amplo. Então, eu posso discutir qualquer coisa quando nós estamos tratando de um débito tributário, por mais que ele tenha passado por um processo administrativo. Aqui, o acesso à jurisdição ele é completo. Inclusive, o Poder Judiciário pode e deve discordar
dos processos administrativos no mérito, quando entender que eles não aplicaram o bom direito ao caso. Porque aqui nós estamos tratando de um ato de lançamento que é plenamente vinculado à lei. Então, se a lei não foi corretamente interpretada, cabe ao Poder Judiciário dar a ela a correta interpretação. Então, quanto a isso, nós entendemos que a decisão agravada não aplicou o bom direito, porque esses fundamentos utilizados não são suficientes para não se conceder o efeito suspensivo ao agravo. Quanto ao mérito, aquilo que se discute de fato, a questão de fundo dos embargos de execução fiscal. Nós estamos tratando aqui, excelências, de uma prática que era muito recorrente de empresas de telecomunicação na época, que é o estorno de débito e o lançamento de crédito quando há uma reclamação dos seus consumidores. Como que funciona isso na prática? A empresa é uma empresa de telecomunicação e muitas vezes ela é questionada pelos seus consumidores nos termos das normas da Anatel, nos termos da legislação de defesa do consumidor, com relação a alguns serviços. Então, muitas vezes os consumidores discordam dos serviços que foram prestados, entendem que eles não foram corretamente prestados, ou entendem até que eles não foram prestados. Nesses casos, a companhia analisa essa reclamação e, caso ela entenda que a reclamação procede, ela devolve ao consumidor o valor pago a mais, uma vez que o serviço, efetivamente não foi prestado, e, dessa forma, ela efetua o estorno do débito de ICMS, porque o ICMS ele já foi pago. Então, como o ICMS já foi pago, ela precisa, primeiro, ajustar a sua escrituração fiscal, então, estornar aquele débito, cancelar aquele débito, para que ele não conste em aberto no futuro, e ela também lança automaticamente um crédito de ICMS do mesmo valor que foi pago por ela, mas que não deveria ter sido pago em primeiro lugar, uma vez que o serviço, nos termos da reclamação apresentada, não foi prestado. Então, essa é a sistemática. Era uma sistemática que existia, ela já alterou, mas na época dos fatos ela existia, e é uma sistemática prevista pela legislação, prevista pelo convênio ICMS número 39. Então, ela obedeceu a essa sistemática. E, nos termos dessa sistemática, há que se notar que não houve fato gerador do ICMS. Não houve prestação de serviço de telecomunicação. Se não houve fato gerador do ICMS, obviamente não há que se falar no pagamento de ICMS. Há um pagamento maior. E a legislação que vigia à época permitia que, e na verdade estipulava que o procedimento era feito da forma como fez a agravante, estornando débito e lançando crédito. Então, não há fato gerador, excelências, e também não há um dos requisitos para o pagamento aqui de ICMS, que é a onerosidade. Há que se ter uma operação de telecomunicação que seja onerosa. Não há onerosidade porque a empresa teve que devolver ao seu consumidor aquele valor. Então, não há operação e não há onerosidade. Se não há nenhum desses dois, não há que se falar na necessidade de pagamento de ICMS. Então, notem, excelências, que a questão de fundo milita a favor da agravante e, consequentemente, há aí pelo menos uma ação, uma aparência do direito. Que é importante destacar que não estamos tratando do mérito a fundo, mas apenas da probabilidade para se conceder o efeito suspensivo. O mérito a fundo será examinado em decisão de mérito, em sentença de mérito. Basta a probabilidade para se conceder o efeito suspensivo. Um outro ponto que deve ser considerado por vossas excelências, para se examinar e verificar que o direito da agravante é correto, é o fato de que o seguro, a garantia que foi ofertado por ela, ele possui não só o valor do débito, como ele também possui já incluído o valor dos honorários advocatícios, eventualmente devidos ao Estado, 20%, então é um seguro com valor, um adicional de 20%, como também em cima desse valor, em cima do valor inicial e dos 20%, há um adicional de 30%, que é previsto pelo artigo 835, parágrafo 2º do CPC. Nessas hipóteses, o CPC, quando há o adicional de 30%, ele expressamente equipara o seguro-garantia ao depósito. E, a partir do momento que o seguro-garantia é equiparado ao depósito, ele só pode ter o seu destino após o trânsito em julgado da ação
de embargos da execução fiscal, nos termos do artigo 32, parágrafo 2º da Lei de Execuções Fiscais. Então, por esse motivo também, há aqui o direito que demonstra a necessidade de se conceder efeito suspensivo, né? Aqui, podemos também já partir para o segundo requisito, né? Para o terceiro requisito, perdão. Uma vez que já foi demonstrada a existência de garantia, já foi demonstrada a probabilidade do direito, apenas a fumaça que é necessária para a concessão de efeito suspensivo, podemos ir para o perigo. O perigo, excelências, a decisão agravada entendeu que ele não estaria demonstrado, uma vez que, para tanto, seria necessário demonstrar que o desembolso dos valores impactaria, né, no fluxo de caixa da empresa. Aqui, excelência, nós estamos tratando de um débito que monta a mais de 18 milhões de reais. É um débito de um valor extremamente elevado. É que há precedentes do STJ que falam que a paralisação de recursos de caixa no montante de R$1 milhão ou mais impacta a atividade de qualquer empresa que busque ser competitivo no cenário nacional. Esses precedentes eles são antigos, não se ignora esse fato, são precedentes de 2012, 2013, mas, ainda que se aplique a inflação sobre o valor de R$1 milhão, ele estará muito longe do valor discutido nessa ação. Então, notem, que nós estamos discutindo 18 milhões de reais. Aqui, a não concessão de efeito suspensivo terá como consequência uma ou outra hipótese. Ou a companhia terá que depositar esses 18 milhões de reais, que logicamente vai impactar a sua atividade, porque o valor por si só é altíssimo, ou a seguradora terá que efetuar esse depósito. Se a seguradora efetuar esse depósito, caso a companhia por algum motivo não consiga, há consequências extremamente graves. Primeiro, nos termos da apólice de seguro-garantia, a seguradora se subroga nos direitos do credor. Então, a companhia passará a enfrentar a agravante uma execução por parte da seguradora do mesmo débito que está sendo discutido nessa ação. Então, notem que haverá um possível desembolso em duplicidade para o mesmo débito. Então, notem aqui que tanto se ela desembolsa, há um grande prejuízo em termos de fluxo de caixa, em termos da tua atividade econômica. Se ela não desembolsa, ela é executada em duplicidade. Então, notem como há, de fato, perigo na demora, né? E não se pode esquecer aqui do artigo 805, parágrafo único do CPC, que determina que, quando a execução puder ser feita de um modo menos gravoso ao devedor, ela deverá ser feita dessa forma. Não se ignora também, ciências daqui, o seu parágrafo único, que fala que cabe ao devedor indicar o modo menos gravoso e mais eficaz. Ciências, aqui o modo menos gravoso é, com certeza, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos. Não há nenhum prejuízo e esse modo é eficaz, porque a partir do momento que existe um seguro garantindo os autos, há a certeza absoluta de que o débito será adimplido, seja pela executada, ora agravante, seja pela seguradora. A seguradora é obrigada a efetuar esse depósito nos termos das normas da SUSEP, excelências. Então, o Estado nunca estará desamparado. O seu crédito tributário será adimplido de uma forma ou de outra. Então, em uma situação, a empresa obtém o efeito suspensivo, continua discutindo, não sofre prejuízos, assim como o Estado também não sofre, porque ele terá a garantia de que o seu crédito tributário será adimplido. E na outra situação, a empresa sofre enormes prejuízos apenas porque não foi concedido o efeito suspensivo aos seus embargos. Não há dúvidas de que há prejuízo para a empresa não se conceder o efeito suspensivo e que não há prejuízo ao agravado se conceder o efeito suspensivo, porque o seu crédito tributário vai ser adimplido. E, por fim, não se pode ignorar a triste realidade brasileira de muitas discussões tributárias. Aqui, não também sabemos que a empresa agravante é uma empresa de grande porte, uma empresa que tem, sim, um lucro alto, mas isso não significa que, para toda discussão tributária que ela tiver, ela tenha que fazer depósito. Essa, infelizmente, não é a única execução fiscal do Estado, não é a única execução fiscal que ela enfrenta em âmbito nacional, porque a sua atuação ela é de âmbito nacional. E todos sabem que o Brasil é o país que tem uma das normas tributárias mais complexas. É impossível
ser uma empresa do tamanho da agravante e não ter discussões tributárias. Não existe. Impossível se fazer isso. Inclusive, a própria Petrobras, empresa de capital, e a maior parte do capital é do governo, ela passa por isso. Então, aqui, não se pode pensar que esse valor seria baixo, perto do porte econômico da empresa, porque isso pode sim criar uma jurisprudência que fará com que, não só ela, mas todas as empresas tenham que depositar em todas as discussões tributárias delas. Excelências, eu agradeço a atenção de Vossas Excelências. Esses eram os pontos que eu gostaria de esclarecer, de pedir aqui, e reitero que o que basta para a concessão do efeito suspensivo é apenas a probabilidade do direito foi comprovado. Muito obrigado. Obrigada, doutor Guilherme. Passo aqui a palavra ao desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite para o seu pronunciamento. Pois não, presidente. Renovo meus cumprimentos a todos os presentes nesta sessão, ao doutor Guilherme Garcia de Oliveira. Penso que a ementa atende ao julgamento neste momento, até porque o voto à nossa sistemática será colocado à disposição dos interessados a seguir. Analiso e vejo que a argumentação do doutor advogado, da agravante, todos esses pontos foram analisados no meu voto. E assim o faço. Emenda. Direito processual civil e tributário. Agravo de instrumento. Decisão interlocutória que negou efeito suspensivo a embargos à execução fiscal. Oferecimento de seguro-garantia. Suspensão da exigibilidade do crédito de natureza tributária. Impossibilidade. Inexistência dos requisitos cumulativos. Desculpe aí. Para a sua concessão, RESP 1272827. Apólice com prazo de vigência determinado. Inviabilidade de aceitação como garantia. Precedentes do STJ. Recurso conhecido e desprovido. Item 1 da ementa. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Claro S.A., colimando a reforma da decisão interlocutória prolatada pelo juízo de direito da segunda vara de execuções fiscais da comarca de Fortaleza. Quem deferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pela hora agravante, nos autos dos embargos à execução fiscal de número 012-5426, 16/2019. Item 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento em sede de recurso repetitivo, RESP 1272827, no sentido de que, para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, faz-se necessária a garantia do juízo e, cumulativamente, a verificação da existência do fundo bonjuris e do perículo in mora. Item 3. No caso concreto, com garantia do juízo, foi oferecido seguro-garantia, modalidade esta não prevista dentre as taxativas hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Cabendo ressaltar que somente a realização do depósito integral e em dinheiro leva à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme o artigo 151, inciso 2, romano do Código Tributário Nacional e súmula 112 do STJ. Tem 4. A jurisprudência do acordo da cidadania é no sentido de, aspas, inviável a equiparação de seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao artigo 151 do CTN, fecha aspas. Aqui eu cito vários precedentes do STJ, e, como eu disse, o voto a seguir será disponibilizado e será visto por quem possa interessar. Item 5, aspas, é pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que, muito embora a prestação de seguro-garantia seja suficiente para a emissão de certidão positiva com efeito de negativa e para o oferecimento de embargos à execução, não se apresenta como meio apto a suspender a exigibilidade de crédito tributário, por ausência de previsão no artigo 151 do CTN. Precedentes, fecha aspas. STJ.
Agravo interno, RESP, número 196594-DF. Relatora ministra Sete Magalhães, segunda turma, julgado em 7/12/2022, DJE 14/12/2022. Item 6. Ainda que se admitisse a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mediante a oferta de seguro-garantia, há de se observar que a apólice em questão não é por prazo indeterminado, tendo o fim de sua vigência aos 5/12/2023, razão por que, segundo o entendimento do STJ, não serve para garantir a execução fiscal. Item 7, aspas, na forma da jurisprudência do STJ, o oferecimento de apólice de seguro-garantia ou da carta de fiança bancária, com prazo de validade determinado, sem aceitação da Fazenda Pública exequente, não se presta à garantia da execução fiscal, pois com a longa duração de um processo judicial, pode haver o risco de inexistirem efeitos práticos à garantia oferecida. Nesse sentido, eu cito aqui vários restos da STJ, e por isso deixo de nominá-los agora. Esse julgado, o STJ, agravo interno, ARESP, 1432-603 Rio de Janeiro, relatora ministra Açu Sete Magalhães, segunda turma, julgado em 1/3/2021, DJE, 8 de março de 2021. 8. Assim, diante da inexistência do primeiro requisito, garantia, é necessária a análise do fum bon juris e do periculum in mora. Haja vista tratarem de requisitos cumulativos, todos indispensáveis à atribuição de efeito suspensivo aos embargos da execução fiscal. Agravo interno conhecido e desprovido. É como voto, presidente. Obrigada, desembargador Evaldo Gomes. Aqui me pronuncio também em consonância com Vossa Excelência, justificando-me na argumentação em relação à inconsistência do seguro-garantia por conta do prazo, né? De qualquer forma, é um prazo que não se pode garantir que ele atenda a toda a tramitação do processo. Por conta disso, essencialmente, acompanho o eminente relator. Passando aqui a palavra ao desembargador Francisco Gleidson Pontes para o seu voto. Como se pronuncia, Vossa Excelência? Obrigado, presidente. Inicialmente, meus cumprimentos ao doutor Guilherme pela sustentação segura, muito bem elaborada, a tese que defende em prol do seu cliente. Todavia, eu vou me filiar ao voto do eminente relator, porque assim também já me manifestei por diversas oportunidades, em situações semelhantes, embasado na jurisprudência remansosa da Corte da Cidadania, que traz exatamente votos da palavra do ministro Herman Benjamin, Benedito Gonçalves, Regina Helena, Jorge Fernandes, Francisco Falcão, dentre outros. Então, eu vou ratificar o voto provisório acompanhando o eminente relator. Pois não, obrigada, desembargador Francisco Gleidson. Passo aqui agora ao resultado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agradeço ao doutor Guilherme também pela sustentação, realço, muito bem cadeada e didática. Obrigada, senhor, sinta-se à vontade para permanecer ou se retirar da sessão. Muito obrigado. Bom trabalho. Boa tarde. Obrigada, doutor. Passamos agora ao 5.33 da pauta, apelação civil e remessa necessária, 0045-920-56-2013, da minha relatoria, remetente ao juízo de direito da segunda vara civil da comarca de Juazeiro do Norte. Apelante, município de Juazeiro do Norte. Apelados, Pedro Vieira Neto e Maria José Tenório Vieira. Advogados, doutor Lucas Anderson Cabral da Costa e doutora Wiliara Gomes Aguiar. Eu indago aos nobres advogados se pretendem insistir na sustentação oral, porque eu os informo de que o voto atende aos interesses dos apelados. Não estão em sala.
Vou chamar novamente. Doutor Lucas Anderson e doutora Wiliara Gomes. Ambos se inscreveram para a mesma sustentação. Se encontram? Não se encontrando, e como já anunciei, que atende aos interesses dos apelados, eu passo aqui a síntese do julgamento em respeito ao pedido de sustentação oral. Ementa, direito constitucional, administrativo e processual civil. Remessa necessária apelação cível. Ação de desapropriação por utilidade pública. Emissão provisória na posse. Depósito inicial ínfimo. Avaliação unilateral pelo ente público expropriante. Determinação de perícia judicial para avaliação do valor do imóvel desapropriado. Sentença de procedência. Alegação insubsistente de falhas no laudo pericial. Perícia técnica consistente, submetida ao contraditório e ampla defesa. Prevalência do valor calculado, apontado na perícia judicial como justo preço. Não sujeição do magistrado a valores informados na perícia a título de mínimo e máximo. Manutenção da sentença quanto ao valor da indenização identificado na perícia como mediatriz do valor do bem. Honorários advocatícios mantidos, artigos 27, parágrafo 1º, Decreto-Lei 3.365 de 1941, e artigo 85 do CPC. Remessa necessária apelação cível conhecidas e desprovidas, e a sentença mantida. É como o voto. Indago aqui ao desembargador Francisco Gleidson, como se pronuncia. Acompanho Vossa Excelência. E ao desembargador Luiz Evaldo. Acompanho Vossa Excelência, presidente. Obrigada, desembargadores. Proclamo o resultado. Apelação e remessa necessária conhecidas e desprovidas. Passamos agora ao apelação cível 000-6907-35-2017. Relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes. Apelante é Polo do Eletro Comercial de Imóveis Limitada. Apelado é o Estado do Ceará e o advogado da apelante, do Polo do Eletro Comercial, é o doutor Fernando Antônio. Se encontra em sala, doutor Fernando? Sim, excelência. Boa tarde. Vossa Excelência, então, terá 15 minutos para a sua sustentação oral. Ok, muito obrigado. Excelência, senhores desembargadores. Excelentíssimos. Doutor Fernando, só para lhe informar que o seu áudio está com problemas. O senhor poderia verificar? Posso, sim, excelência. Só um momento, por favor. Pois não. E todos estão desligados? Eu digo assim, todos estão? Desembargador Gleidson, o áudio para o senhor está bem? O senhor consegue nos ouvir? Não está bom, não. Então... E o advogado? O senhor consegue ouvir o advogado? Um teste aí rápido, doutor Fernando, por favor. Veja se melhorou, excelência. Não tem condição. Não tem audição boa. Doutor Fernando, você poderia sair e reingressar para tentar ver se consegue? Ou tentar através do celular, alguma coisa assim? Pronto, vou fazer isso. Pois não. Vamos aguardar. Se fosse o áudio de lá, do desembargador Gleidson, também estaria ruim. Não, e dos outros também estaria, né? Vamos aguardar um pouco, é a nossa última sustentação. E logo em seguida passaremos para as fases finais da sessão. Acontece, não é? Conseguiu? Certo. Vossa Excelência, consegue me ouvir? Ótimo agora, doutor Fernando. Eu tive que sair Está aqui do resolvido, computador e viu? entrar pelo celular. Certo.
Então, Vossa Excelência terá os 15 minutos para sua sustentação oral. Ok. Obrigado. Boa tarde a todos, excelentíssimos desembargadores, excelentíssimos advogados, Ministério Público, Ministério Público, servidores. Boa tarde para todos. Doutor Fernando, o senhor poderia falar um pouco mais alto? Está muito baixo o som. Pois não, doutor. Melhorou? Pronto, melhorou. Eu peço desculpa novamente por esse problema. Não, tudo bem. Esse processo, excelências, ele já é de conhecimento da segunda Câmara de Direito Público. Ele trata de uma ação anulatória de um auto de infração proposto pelo DECOM contra a empresa recorrente. O que aconteceu foi, na fiscalização, foi o seguinte. A empresa requereu ao DECOM, ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, a inspeção e a certificação de conformidade das normas de segurança para incêndio. Como é público e notório, os bombeiros têm efetivo suficiente para atender a população de forma emergencial, mas essas atividades burocráticas parecem não ter efetivo suficiente e demora mais do que o que é natural. O requerimento para a inspeção foi feito, estávamos aguardando a inspeção, toda a assessoria já tinha sido feita para deixar a loja apta, sem nenhum problema de segurança, com todas as normas técnicas já obedecidas, somente para que fosse expedido o certificado de conformidade. Nesse meio tempo, entre o requerimento e a efetiva visita dos bombeiros para a inspeção e a emissão do certificado, nós recebemos a fiscalização do DECOM. O DECOM foi até lá e, provavelmente, por não ter uma expertise técnica, entendeu que a mera falta do certificado já ensejava a penalidade, mesmo sem ter a capacidade técnica para oferir se as normas de segurança estavam sendo respeitadas ou não. A lei estadual, ela prevê que a competência é do Corpo de Bombeiros Militar. A Lei 13.556/2004, no artigo 1º, ela já prevê isso claramente. Eu peço venha aqui para ler rapidamente o artigo 1º da lei, que ela fala: compete ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará o estudo, planejamento, a fiscalização das exigências que disciplinam a segurança e a proteção contra incêndio nas edificações e áreas de risco do Estado do Ceará. No mesmo sentido, o artigo 5º da mesma lei reserva a competência para a fiscalização do Corpo de Bombeiro Militar. O artigo 5º fala o seguinte: o Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Ceará, no exercício de suas atribuições, fiscaliza toda e qualquer edificação e qualquer área de risco existente no Estado e, quando necessário, expedirá notificações, aplicará multas, procederá a interdições ou embargos com o intuito de sanar as irregularidades verificadas. Mas ainda que se admita que lá se tratava de um estabelecimento comercial, uma loja comercial, que lá estava aberto para receber consumidores e por isso atrairia, em tese, a competência do DECOM, eu peço venha para ressaltar o que diz a Lei Complementar número 30, que cria o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, o DECOM. O artigo 4º da Lei Complementar número 30, ele fala o seguinte: ao Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, DECOM, no âmbito do Estado do Ceará, compete exercer as atribuições previstas nos artigos 3º e 4º do Decreto 2.181/97. Mais adiante, no inciso 12, ela fala que compete ao DECOM levar ao conhecimento dos órgãos competentes as infrações de ordem administrativa que violam os interesses de fluxo coletivos ou individuais dos consumidores. Bom, a leitura, excelências, é que, ao se deparar com a ausência do certificado, o DECOM deveria ter notificado o Corpo de Bombeiros para fazer a fiscalização e não ter autuado. E fez por não ter a capacidade técnica para fazer. Mas mesmo que Vossas Excelências entendem que o DECOM tinha a competência, nós pedimos a atenção para que seja analisado a proporcionalidade e a razoabilidade das multas que foram aplicadas. A multa que está aqui objeto da presente ação anulatória, ela foi aplicada em 10.666 UFIs do Ceará. Hoje, ao preço de R$ 5,45, equivale a R$ 58.556,34. Não está, definitivamente não está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Vejam, Excelência, a gente tem que considerar o certificado de conformidade, quando a fiscalização chegou, o certificado de conformidade já tinha sido emitido, a loja já tinha sido toda preparada para receber a fiscalização do Corpo de Bombeiros, e que, inevitavelmente, após a fiscalização, já seria expedido o certificado de conformidade. Não houve um dano efetivo a nenhum consumidor. Não houve uma apropriação de qualquer tipo de vantagem por parte da loja, em prejuízo dos consumidores ou a prejuízo de quem quer que fosse. Não houve um ato, uma ação efetiva por parte da empresa visando qualquer tipo de vantagem. O fato da empresa não tinha nenhuma vantagem por não ter o certificado naquele momento. E volto a referir, os certificados foram finalmente emitidos poucos dias depois da fiscalização. Por quê? Porque já tinham sido requeridos. Então, nas razões recursais, nós juntamos diversas decisões, inclusive do Tribunal de Justiça do Ceará. Em casos similares, as câmaras de direito público ela vem reconhecendo a falta de razoabilidade e proporcionalidade dessas multas que foram aplicadas pelo DECOM, reduzindo várias dessas multas em patamar de acordo com a real extensão do dano. Dentre essas decisões que nós colocamos na apelação, nós destacamos a decisão desta segunda. O processo era 0184609/83 de 2017, de relatoria do excelentíssimo desembargador Francisco Gleides Pontes, ressaltando que o voto do relator foi acompanhado por unanimidade dos demais membros da segunda Câmara, manteve a decisão de primeira instância e reduziu a multa aplicada inicialmente em 150 mil para 5 mil. Então, do exposto, nós esperamos, Excelência, que a reforma integral do julgado, é o que esperamos inicialmente, mas sucessivamente, caso Vossas Excelências concluam pela legalidade da multa, que seja o seu valor reduzido aos patamares da proporcionalidade e razoabilidade, diante de tudo que foi colocado nas razões recursais. É o requerimento. Obrigado. Obrigada, doutor Fernando Goiânia. Então, passo então a palavra aqui ao desembargador Gleidson para a síntese do julgamento. Desembargador Gleidson está sem som. Desculpa, é porque a gente fica vigilante, querendo desligar o som para facilitar, termina esquecendo. Obrigado, presidente. Meus cumprimentos ao doutor Fernando pela sustentação oral. Eu vou ingressar a solução pela emenda, mas antes eu queria registrar que, de fato, a Câmara tem reduzido algumas vezes a multa quando ela se mostra excessivamente considerada em relação à capacidade financeira das empresas e também aos fatos que ensejaram a aplicação dessa penalidade. No caso concreto, não me parece distorcida essa multa. Entendo que ela está dentro do parâmetro, sim, da razoabilidade e proporcionalidade. Mas vamos pela emenda, então, presidente. Recurso apelatório em ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo DECOM. Instauração de processo administrativo a partir de fiscalização. Sentença que julgou improcedente o pedido formulado com fundamento no artigo 487, inciso 1 do Código de Processo Civil. Legitimidade ativa do DECOM para proceder à fiscalização por impor a penalidade de multa em desfavor da empresa apelante, em ocorrência de ilegalidades ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Imposição de penalidade devidamente motivada e amparada em lei. Condutas irregulares praticadas pela empresa prestadora de serviço, que sejam violações às normas do Código de Defesa do Consumidor. Penalidades fixadas em atendimento ao disposto no artigo 57 do CDC, bem como a situação econômica da empresa, atenuantes e agravantes, justificando o quanto da multa, recurso apelatório conhecido e desprovido. Sentença mantida é como voto, presidente.
Obrigada, desembargador Gleidson. Então, passo aqui a palavra ao desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Pois não, presidente. Presidente, não obstante a forte argumentação do doutor advogado, doutor Fernando Goiana, eu vou me permitir votar acompanhando o eminente relator, confirmando o meu voto provisório, presidente, como voto. Obrigada, desembargador Evaldo. Eu gostaria de pedir vista para ver alguns detalhes, né, do processo, embora reconheça também toda a argumentação bem consistente do voto do eminente relator, apenas para não pairar nenhuma dúvida, né, quanto ao meu pronunciamento. Então, o processo deve ser encaminhado ao meu gabinete com vista. Concluídas as sustentações orais, passamos agora a colher as manifestações da Procuradoria-Geral de Justiça e da Defensoria Pública. Iniciando aqui com a excelentíssima representante da Procuradoria-Geral de Justiça, a doutora Francisca Idelária Pinheiro Linhares. Alguma manifestação, doutora Idelária, nos processa esta sessão do interesse da instituição? Estou sendo informada aqui pela nossa secretária que a doutora Francisca Idelária nos comunicou que não há manifestação a fazer. Exatamente. Nós consideramos, excelência, que realmente foi observada a proporcionalidade, a razoabilidade aplicáveis nesse texto. Muito obrigada pela oportunidade. Boa tarde. Obrigada, doutora Idelária. Passamos agora a indagar a ilustríssima representante da Defensoria Pública, a doutora Dirce Calixto, se há alguma manifestação nos processos desta sessão. Não, doutora? Não, excelência, a Defensoria Pública do Ceará não tem nenhuma manifestação a expressar, ratificando todas já as inseridas anteriormente nos autos. Obrigada. Obrigada. Então, indago agora aos integrantes da Câmara se ratifica os votos provisórios proferidos nos processos de pauta e extra-pauta e nos sistemas SAGE e PJE, iniciando pelo desembargador Gleidson. Ratifico, presidente, todos os meus votos proferidos, seja na condição de relator como na condição de vogal. Desembargador Evaldo e Vossa Excelência. Igualmente, presidente, eu confirmo os votos por mim proferidos, tanto na qualidade de relator, assim como vogal, em ambos os sistemas SAGE e PJE. Obrigada, desembargador Evaldo. Da mesma forma, ratifico também todos os votos proferidos em ambos os sistemas, na condição de relatora e também de vogal. Passaremos agora a totalizar o número de processos julgados nesta sessão. Estou sendo informada que foram 114 processos julgados. Uma quantia considerável. Boa produtividade, presidente. O número, nosso número reduzido, né? Isso. Então, agora, antes do encerramento da nossa sessão, eu gostaria de registrar, assim, com muita alegria, o aniversário do desembargador Evaldo, né? Muita satisfação para nós, desejando-lhe todas as felicidades, muitas realizações, e realçando sempre, né, que é um grande desembargador, integrante desta Câmara, nos dá segurança, tranquilidade e consistência nos seus pronunciamentos. Então, obrigada aí, doutor desembargador Evaldo, e que Deus lhe abençoe sempre. Subscreve, presidente, todas as palavras elogiosas ao nosso eminente Príncipe de Aurora. Obrigada. O Ministério Público gostaria também de se associar aos votos, inclusive do desembargador Francisco Gleidson Fontes. Um nobre, né? O nosso digno desembargador. É realmente um príncipe. Obrigada, doutora Francisca Idelária. Paz, vida longa. Deus o abençoe sempre. Mais algum registro? Acredito que esse seja o nosso único e bem significativo registro, né? Então, a Defensoria também gostaria, porque eu estava falando e meu microfone estava desligado. Na hora que o desembargador Gleidson, eu fico só me policiando e às vezes eu estou falando e está desligado. Eu também. A Defensoria também gostaria, sim, de se acostar aos votos, né? Todos os votos externados, e assim, eu desejo, acho que muitos anos de vida, desembargador, para o senhor, repleto de muita saúde e paz no coração. Tudo de bom. Que Deus continue lhe abençoando infinitamente.
Tá, muito obrigado. A gente tem Gostando, muito desembargador Terreiro, muito gratíssimo. Desembargador Gleice, doutora Idelária, doutora Adice, a todas as manifestações de carinho. Mas eu que digo que é um grande privilégio aprender a cada dia com todos os senhores. E essa harmonia, essa forma como é conduzida no momento por Vossa Excelência, assim como foi conduzida pela desembargadora Iranei, pelo desembargador Gleison, e dá muita segurança a todos nós. Estamos muito na grato. escola seguindo, né? Muitas Então, energias boas para todos. A todos nós. Amém. Então, eu declaro encerrada a sessão, agradeço muito a presença de todos, até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser, muito Deus obrigada. quiser. Tudo de bom, boa tarde, tudo de bom. Tudo de bom. Obrigado. Obrigada.